Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Sou o professor Afonso Henriques, da área da matemática da UESP, Departamento de Ciências Exatas, líder do grupo de pesquisa em ensino e aprendizagem da matemática em ambiente computacional. Dando continuidade às nossas aulas, com base no nosso planejamento, nessa aula nós vamos estudar sobre números decimais. Gente, quando a gente está conversando no cotidiano, falando sobre números no mercado, nas praças, no banco, na universidade. Gente, nós estamos nos referindo a números racionais. Aqueles números que a gente estudou na aula anterior. E esse denominado números decimais. Os números decimais estão sempre no nosso cotidiano, na vida, no nosso dia a dia. Quando falamos, por exemplo, no ano que nós estamos atravessando agora, ano 2024, estamos nos referindo ao número decimal. Preço de litro da gasolina. Entre os amigos, colegas se encontram. E aí, como está a gasolina na vossa região? Estamos nos referindo aos preços, estamos nos referindo aos números decimais. Saldo no banco, que ninguém gosta, né? Um saldo negativo, mas nos referimos sempre que possível, sempre que necessário. Estamos falando em números decimais. Conta de energia, comprimento e muito mais, né? Então, os números decimais estão presentes nas nossas vidas o tempo todo. E elas têm uma qualidade bem característica, né? E essa qualidade interessante se refere ao posicionamento do número em cada algarismo que compõe esse número. Se a gente pensar, por exemplo, em dinheiro, um valor de 222.042 reais, observem que aí há uma repetição de um número, o número 2, ele aparece em 3 vezes. Mas cada posição que ele está, ele tem um significado diferente em relação aos outros números. Gente, então, cada algarismo que compõe um numeral, ela ocupa uma ordem. E uma característica que a gente pode estar observando, isso a gente acabou de falar do posicionamento. E a estrutura, essa estrutura do próprio número, vamos pensar, por exemplo, agora no número 4.521. Por quê? E aí vamos escrever esse 4.000, mais reduzido em relação àquele anterior de dinheiro, para a gente poder ver a composição desse número e o posicionamento de cada dígito que está presente no número. E ele vai representar as casas, nesse caso milhares, das centenas, dezenas e unidades. É isso que acontece. Então temos o número 4.527. Nós temos lá, podemos escrever esse número como 4 vezes 1000, mais 5 vezes 100, mais 12 vezes 10, mais 7. Observem que a primeira parcela aí, a primeira multiplicação, lá onde aparece 4 vezes 1000, está na ordem de milhares. Na segunda está na ordem das centenas. E aí, ao próximo, o 2 está na ordem das dezenas e o 7 na ordem das unidades. Essa estrutura, essa representação é muito importante nos números decimais. Matematicamente, esses números decimais gozam de uma definição, em termo rigoroso matemático, ao rigor da matemática. E nós dizemos então que um número decimal é todo o número que pode ser escrito na forma P sobre 10 elevado a n, sendo P e n números inteiros positivos. Os números considerados lá, aí estamos falando do cotidiano, aqueles números sobre o ano, valor de gasolina, o valor da energia. Todos aqueles números eles podem ser escritos da seguinte forma, com base nessa definição. O 2024 como sendo 2024 sobre, né? Vendo aqui, o 2024, vamos postar 2024 sobre
10 elevado a 0. Essa propriedade vamos ver um pouco mais na frente para estudarmos a fração, e que todo também elevado a 0 exatamente 1, que aparece aqui. E 6,19 pode ser escrito como 619 sobre 10 elevado a 2. Esse 2 exatamente é relacionado à quantidade de casas decimais que nós temos nesse número decimal. Então, essa também já podemos dizer como uma transformação, uma reescrita do número. Então, todo número decimal pode ser escrito nesse formato aqui. E aí, outro conceito de frações decimal. Então, falamos sempre de números decimais. E aí, vamos falar de fração decimal. Então, essa reescrita aqui já nos dá essa ideia aqui, dessa noção de fração decimal. E aí, toda a fração decimal, em que toda a fração decimal, o denominador é uma potência de 10 com expoente natural. Como estão vendo aqui, o denominador é uma potência de 10 com expoente natural. O expoente fala que o n é um número natural. E aí, por exemplo, esses números aí que a gente acabou de escrever aqui, referentemente aos valores da conversa no cotidiano, essa representação é uma fração decimal. Podemos observar que o denominador é uma potência de 10 em todos os números, né? O denominador é uma potência de 10. Mas, dado um número decimal, nós podemos transformar então o número decimal em uma fração decimal. Mas número decimal é uma fração decimal. E também vice-versa, a fração decimal a um número decimal. E aí, para ele transformar um número decimal em uma fração decimal, nós devemos escrever o numerador, numeral decimal, com o numeral decimal, sem a vírgula. Então, escreve esse numerador, o numerador, como estão vendo aqui, sem a vírgula. E o denominador, vamos posicionar o número 1 seguido de quantidade de zeros quanto forem a quantidade de casas decimais do número em questão. Aí vamos ver, por exemplo, aqui nós temos 34,023. Transformar esse número decimal em fração, a gente escreve o número sem a vírgula e no denominador escreve o 1 seguido de tantas casas decimais que tem esse número decimal, que nesse caso nós temos o 3, né? Então temos lá o 34.023 e no denominador 1 aí seguido de 3 e 0, que é a quantidade de casas decimais. 3 casas decimais, então temos 3 e 0. Então essa transformação, seguindo bem essa propriedade, tenho a certeza absoluta que não vão se perder para quando for necessário fazer situações que requerem essa transformação. Outro exemplo aqui, nós temos aqui 0,0053. Observem que o 53 e escreva no numerador 53, e aí vamos contar agora no denominador, colocar no denominador o 1 seguido de tantas casas decimais temos aqui. Nós temos de 4, logo vamos ter 4 zeros. E aí esse número é equivalente a 53 sobre 10.000. Ok, pessoal? Vamos na frente. Como a gente falou, se a gente pode transformar um número decimal a fração decimal, também ao contrário, podemos fazer o processo inverso, o contrário, de fração decimal para número decimal. Para isso, a gente deve escrever o numerador da fração com a quantidade de casas decimais, igual à quantidade de zeros contidos no denominador. Então, a gente vem para cá, por exemplo, aqui nós temos aqui a fração decimal. Aí vamos escrever o número decimal. Para escrever esse número decimal, a gente escreve o numerador e depois a gente conta. Tem quantos zeros? Temos 3 zeros. Então, tem 3 casas decimais naquele número que está no numerador. E aí a gente escreve 34,023. Porque nós temos 3 casas decimais, ou melhor, nós temos 3 zeros e que nos dá 3 casas decimais. Mobiliza essa ideia porque vai ser sempre útil nas situações que requerem
a transformação de uma fração decimal a número decimal e vice-versa, número decimal a fração decimal. Para isso, vamos observar e analisar esse gerador de tarefa. Como a gente já falou, um gerador de tarefa é um exemplar esse exemplar nos permite elaborar tarefas. No gerador de tarefa nós vamos ter informações. Essas informações vão ser úteis para elaborarmos tantas tarefas quanto forem necessárias. Okay? Então nós temos aqui no gerador 3 números decimais. Temos lá 1,2, 0,18 e 11,517. Então, a partir disso, vamos elaborar as seguintes tarefas. A primeira tarefa é calcular a soma. Essa soma AB, a soma formada por A, B e C. Observe que eu estou utilizando a operação aqui de adição cujo resultado é essa soma. E aí, onde A, B e C são os números considerados no gerador de tarefa. Os números considerados nessa ordem, ó, A, B, C, nessa ordem, então estamos dizendo que o A é 1,5, o B é 0,18 e o C é 11,517, ok? Então, a segunda tarefa requer a diferença. Então, a diferença, essa diferença é C menos A. E aí, como a gente já sabe o valor de C e o valor de A, então vamos operar, desenvolver os cálculos para encontrar a diferença, ok? Então, para a gente realizar a primeira tarefa, a gente pode transformar, como a gente acabou de ver aqui, podemos transformar esse número decimais em frações decimais. E em seguida, a gente proceder com os cálculos. E aí, como se requer a soma, vamos entrar A mais B mais C é igual a 1,2 por quê? Porque o A é 1,2 mais B mais 0,18 por quê? O B é 0,18 mais 11,517 porque o valor de C é 11,517. E aí a gente transforma cada um desses números decimais em frações decimais. A gente viu que então aqui nós vamos ter 12 sobre 10 porque temos uma casa decimal, então vamos ter um zero só no denominador. Aqui temos duas casas decimais, então no denominador vamos ter dois zeros. E aqui temos 3 casas decimais, então no denominador vamos ter 3 zeros. Ou seja, 10 aqui, no denominador aqui 100 e aqui 1000, ok? E aí, daqui, a gente, continuando, nós vamos em seguida tá aqui uma repetição do que a gente viu na slide anterior. Então, vamos determinar o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Nesse caso, o mínimo é 1000. Aí, 1000 dividido por 10 é igual a 100, exatamente 100. 100 vezes 12, nós temos 1200. Depois, voltamos aqui. 1000 a dividir por 100 é 10. 10 vezes 18, 180. Depois, 1000 a dividir por 1000 e 1 vezes 11.517, 11.517. E em seguida a gente vai adicionar as parcelas do denominador. Com essa adição, então, nós obtemos o 12.897 sobre 100. Olha só. Então, em seguida, a gente vai transformar agora esse número, essa fração decimal para o número decimal, como a gente viu anteriormente. A gente vai considerar a quantidade de zeros que aparece no denominador é exatamente a quantidade de casas decimais que a gente vai atribuir a esse numeral, contando da direita para a esquerda. Então, nós temos aqui, ó, 7, 9 e 8, então exatamente entre 12 e 8, atribuímos essa vírgula. A outra maneira, ou técnica de realizar essa tarefa é organizar os números decimais, de modo que as vírgulas separadoras da parte inteira com a parte decimal fiquem na mesma coluna, conforme estamos mostrando a seguir, né? Então, a gente coloca representar os números decimais e aqui no 1,2 vamos adicionar 0. Tanto que a gente atribuir aqui não vai alterar o valor.
Mas essa atribuição, observando o número que tiver mais casas decimais. O 11,517 tem mais casas decimais que os anteriores. Então aqui temos 3 casas decimais, aí vamos atribuindo o 0 a cada número, de tal sorte que tenhamos também 3 casas decimais em cada um, certo? Então o 1,2 passa a ser 1,200, não faz diferença, continua o mesmo número, porque os zeros à direita não influenciam depois da vírgula, desde que não tenha outro número diferente de 0 à direita do zero. Então não influencia. E aqui também temos então o 0,18 a gente escreve como 0,180. E mantém o 11,517. E aí a gente vai adicionar então os que aparecem da descrição aqui, né? Vamos adicionar os números, esses dígitos, da parte da direita para a esquerda, então de cima para baixo, então 0 mais 0 mais 7 é 7, 0 mais 8 é 8 mais 1, 9, 2 mais 1, 3, 3 mais 5, 8, aí depois na mesma coluna atribuímos imediatamente a vírgula, e depois a gente continua adicionando os números, as parcelas, os dígitos que estiverem na mesma coluna. 1 mais 0 mais 1 é 2. Depois baixamos o 2. Então, observa que o resultado é o mesmo que a gente obteve na primeira técnica. Ou seja, as duas técnicas são operacionais nesse processo. E relativamente à subtração do número decimais, a gente então observar que para realizar essa tarefa, que é a segunda que a gente caracterizou lá no gerador de tarefa, então calculamos a diferença, que é representada por C menos A. Nesse caso, nós podemos também, da mesma forma, transformar os números decimais em frações decimais e em seguida proceder com os cálculos. Então, a gente transforma o 11, como a gente já fez, utilizando a mesma fração decimal que está aqui, e o 12, o 1,2 também, é 12 sobre 10. E aí, aqui de novo, a gente tem o mínimo múltiplo comum dos dois números no denominador, que aqui é 1000. 1000 a dividir por 1000 é 1 vezes 11.517, 11.517. E depois, o 1000 a dividir por 10 é 100, 100 vezes 12 é 12. Aqui fica então o sinal 1200. Aí depois a gente vai fazer essa operação, de calcular essa diferença do numerador. Tenhamos então o 10.317 sobre 1000. De novo, o mesmo processo para transformar essa fração decimal em um número decimal. Observamos a quantidade de zeros que está no denominador e contamos, então essa quantidade vai corresponder exatamente à quantidade de casas decimais da direita para a esquerda no número que nós temos lá do denominador, e temos no numerador, então temos o 10,317, ok? Pela segunda técnica, que é organizar os números decimais em colunas, façamos o mesmo processo. Então a gente representa os dois números em coluna. Na primeira linha da mesma coluna nós temos 11,517 e na segunda temos o 1,2, que acrescentamos 12 zeros à direita para obtermos a mesma quantidade de dígitos, tanto do primeiro número quanto o segundo. E aí a gente vai fazer agora, observem que a operação é subtração, a operação é de menos, então aqui é a subtração, o sinal de menos. Essa subtração, então, vamos fazer 7 menos 0, 7, 1 menos 0 e 1, e 5 menos 2 e 3. Olha só, conserva a posição da vírgula, ou seja, na mesma coluna, e continuamos a operar. 1 menos 1 é 0, e depois baixamos o 1. Observem que o resultado é o mesmo que a gente obteve na técnica anterior. A diferença é obtida então nessa operação como um processo natural, que nós podemos estar trabalhando com os números decimais. Então, multiplicar números decimais.
Como a gente vai multiplicar o número decimais? Vamos considerar o mesmo gerador, o gerador de tarefa 1, e gerar mais duas tarefas, que a terceira aqui é calcular o produto e a outra é calcular o quociente. Bom, e aqui o produto é a partir dos números A e B, e a outra o quociente a partir de A a dividir por B, beleza? E aí, na primeira tarefa, o que a gente... Para realizar essa tarefa, você deve sempre explicar o processo, não simplesmente fazer a conta. Eu quero ver você pensar e externar a forma que você pensa. Praticamente, você se recorrer no bloco Logos, parte teórica, que a gente acabou de ver, e aqui no bloco Praxis, praticar em conformidade com a teoria. Não vamos inventar. A gente se baseia sempre na teoria para realizar as tarefas propostas. E por isso é importante essa aliança, essa relação entre a teoria e a prática, beleza? Então, aqui de novo, a gente vai transformar uma da primeira técnica, a gente transforma os números decimais em frações decimais. E aqui, no caso de multiplicação, a gente vai simplesmente multiplicar o numerador da primeira parcela com o numerador da segunda parcela. Então, ou seja, 12 vezes 18 aqui. E o denominador também. Denominador da primeira parcela vezes o denominador da segunda parcela. Então, 10 vezes 100. E aqui no numerador, então, 12 vezes 18, nós vamos ter o 216. E no denominador, observem que nós temos praticamente aqui, quando está multiplicando esse número de potência 10, e repetir o 1 e contar e observar a quantidade de zeros. Nós temos 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. Então, 10 vezes 100 é 1000. Beleza? E aqui, de novo, transforma o número, a fração decimal, ao número decimal correspondente. Então, nós temos aqui que nós temos reescreve o numerador e depois conta, observa a quantidade de zero. Nós temos 3 zeros, então vamos ter 3 casas decimais. Observe quando a gente escreve aqui e conta 3 casas decimais, nós não temos mais nada aqui logo. A gente admite o zero, vírgula, essas 3 casas decimais, então por isso temos 0,216. Beleza? Tá tudo claro para vocês? Vamos para frente! Muito bem! A outra técnica, né, é representar os números decimais em coluna, em coluna. Então, na primeira linha a gente escreveu 1,2 e na segunda linha a gente escreveu 0,2. Então, como a gente vai operando, vou colocar aqui a descrição para vocês acompanharem, né? O produto, então, é obtido multiplicando os números decimais, encarando-os como números naturais, certo? Sem a vírgula, ok? E aplicar a vírgula lá no final, para desenvolver, então a gente vai fazer o 8 vezes 2, 16 vai 1, pela regra de multiplicação desde lá, educação básica, e 8 vezes 1, 1 mais 1, 8 mais 1, 9. Depois a gente vem para o 1, 1 vezes 2 e 2, abaixo do 9. Depois 1 vezes 1, 1. Aqui nós temos o 12. Depois vamos no 0. 0 vezes 0 é 0, abaixo de 1. Depois 0 vezes 2 é 0 e 0 vezes 1 é 1. Tá, abaixo de 1. Então temos essa estrutura. Depois vamos adicionar os números que estiverem na mesma coluna. Então tem 0 aqui também não temos nada abaixo de 6, é 6. E aqui nós temos 9 mais 2 é 11. Escrevemos o 1 e guardamos o 1. Depois vemos 1 mais 0 é 1 mais 1. Relativamente a 11, nós temos 2. E aqui o 0, bastamos simplesmente o 0. Logo, depois no final, a gente vê, vamos contar aqui, vamos observar a quantidade de números em conjunto. No primeiro temos uma casa decimal, no segundo temos 2 casas decimais. Então, 1 mais 2 é 3, então vamos contar 3 casas decimais no resultado. 1, 2, 3, então a vírgula aqui, nós temos 0,216, que é igualzinho, o mesmo resultado que a gente teve esse técnico. Então, as duas técnicas, novamente, são operacionais,
para tratar os números decimais, ok, pessoal? Bom, a quarta tarefa, objeto 1, requer o quociente. Também vamos proceder da mesma forma, transformar os números decimais em frações decimais, números decimais em frações decimais. Aqui o que muda é a operação, aqui a operação é divisão. Então, estamos tendo nessa operação, a gente tem o quociente, esse quociente aqui. A gente pode escrever essa mesma operação dessa forma também, né? E aí, na divisão, o que a gente faz? A gente multiplica o numerador da primeira parcela com o denominador da segunda. Então, aparece aqui 12 vezes 100, né? 12 vezes 100. Ok? E dividimos. Vamos dividir o denominador do resultado, vai ser o denominador da primeira parcela vezes o numerador da segunda. Aí já fez esse trabalho na aula anterior, né? A gente estudou sobre divisão de frações, beleza? E aí, aqui fez a multiplicação, 12 vezes 10, 12 vezes 100 é 1.200 e 10 vezes 18, 180. E aqui nós podemos simplesmente dividir o numerador por 10 e o denominador por 10, ok? Ou simplesmente, nesse procedimento, nós vamos ter então 1.200 a dividir por 10 é 120 e 180 por 10 é 18, ok? E aqui novamente podemos dividir esse numerador por 6, utilizando a que a gente estudou anteriormente sobre o mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. E aí a gente temos aqui então 6. Quando vai fazer essa divisão, no numerador vamos ficar com 20. Ok? E no denominador, 18 a dividir por 6 e 3. Logo nós temos agora 20. É muito mais tranquilo dividir números pequenos entre si do que números grandes. Por isso, essa técnica de simplificação é fundamental. E aí temos 20 a dividir por 3 é 6, porque ele vai começar a se repetir. Vai falar 20 a dividir por 6. 6 vezes 3, 18. 18 para 20, 2. Aí acrescenta o 0. 20 de novo. Aí vai ficar repetindo o tempo todo. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Então, 6 se estende infinitamente. Ok? Muito bem. Gente, é maravilhoso. Números decimais. Nós temos uma multiplicidade de muitas tarefas no módulo. E vocês podem estar treinando, repetindo o tempo todo, a vida toda, porque estão na academia, escolheram para estudar matemática. Esse é o começo de tudo. Matemática básica, gente, né? Que vai ser útil ao longo dos vossos estudos nesse curso que estão desenvolvendo. Também as aulas servem para toda pessoa que queira aprender números decimais no cotidiano, na vida, na formação. O vídeo está aí disponível para todos, ok? Então, gente, elementos da matemática básica, bons estudos para todos. Até a próxima!